confortador ouvir o irmão João. Quantos de nós temos todas as possibilidades, né? E às vezes não fazemos. O irmão João, com todas as limitações, os que não o conhecem, vendo o irmão João tremer, pensa que ele está regendo, não é? Não está regendo, não. É o Parkinson que alcançou a vida dele e por isso que ele não consegue dominar os movimentos da mão. Mesmo assim está louvando a Deus. Louvado seja o Senhor. Começamos, irmãos, uma caminhada nas cartas de Paulo aos Efésios. E estamos chegando no capítulo 4 destas cartas. Não é isso mesmo, Lívio? O Lívio nem ouviu. É isso, Dalmar? Apocalipse. As cartas aos Efésios, meus irmãos, são limitadas a uma só, né? Então eu botei no plural propositadamente, mas estamos seguindo as cartas, não de Paulo, mas do Senhor Jesus, através de João, às igrejas da Ásia, as igrejas que nós chamamos normalmente igrejas do Apocalipse. Chegamos hoje na terceira igreja. A primeira foi a igreja Éfeso, obrigado, Deró. É a igreja de Éfeso, foi a primeira igreja. A segunda foi... Como? A Esmirna. E hoje chegamos a Pérgamo, né? O Mateus dizia para mim hoje: pai, o senhor vai falar da Turquia de novo? Pois é, né, Mateus? Não tem jeito. Ficam todas naquela região. Esta é a terceira carta, a terceira igreja. A primeira, Éfeso, era aquela igreja segura, doutrinariamente sadia, uma igreja zelosa pelo ensino, pela doutrina, mas que havia perdido o entusiasmo, havia perdido a vibração, não só pelo Senhor, pela palavra do Senhor, mas também pelo cuidado dos irmãos. Uma igreja que passou a ter tanta aplicação na letra que perdeu o amor pelos irmãos, o carinho, o cuidado, o afago pelos irmãos. E Jesus então manda que aquela igreja se arrependa, que volte ao primeiro amor, volte ao primeiro entusiasmo, ao primeiro desejo de pregar, de ver almas convertidas, transformadas pelo Evangelho. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, era a igreja sofredora, a igreja que passava por tremendas tribulações, a igreja que via os seus membros serem martirizados, mortos por causa da fé. Mas mesmo assim, aquela igreja não voltava atrás, ela não cedia, ela não se intimidava. Apesar de ser monetariamente, financeiramente pobre, Jesus disse que ela era rica. Rica porque não abria mão dos princípios, dos valores do Evangelho. Apesar de ver o seu pastor ser queimado vivo, ela não arredou pé, ela não fraquejou, ela não enfraqueceu. Então o Senhor a anima, o Senhor a estimula a permanecer fiel. E o Senhor ainda diz que ela não teria refresco, ela teria dias ainda de muito sofrimento, porque muitos seriam ainda presos, embora por um período de tempo curto, mas muitos seriam presos. E o Senhor então diz que elas não deveriam temer, porque Ele era aquele que tinha sido morto e estava vivo. Ele era aquele que tinha experimentado a morte e vencido a morte. Então eles deveriam permanecer firmes e fiéis, porque o Senhor era fiel com eles também. Chegamos à terceira igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, de 12 a 17, abra sua Bíblia comigo. Hoje pela manhã estudamos isso aqui, Davi deu uma bela lição hoje de manhã na EBD sobre as três igrejas, e enfatizou muito a igreja de Pérgamo.
Então, abra sua Bíblia comigo. Se alguém próximo a você está sem Bíblia, por favor, divida a Bíblia com alguém que está próximo a você. Os que nos veem pela internet, bibliaonline.com.br, você pode achar a Bíblia e abrir Apocalipse, ou clicar em Apocalipse 2, de 12 a 17. A palavra diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada de dois gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns, de igual modo, que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma das pedras brancas, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos que o Teu Espírito a revele a nós. Queremos que o Teu Espírito nos ilumine a entender os Teus pensamentos, a entender as Tuas intenções, e Teu Espírito nos mova a cumprir os Teus propósitos expressos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Permitam-me contextualizar a igreja em Pérgamo. Pérgamo é a atual Bérgama, uma cidade do distrito e da província de Esmirna, na região do Mar Egeu, pertencente à República da Turquia. Tem uma população de cerca de 55 mil habitantes hoje. Nos tempos do Novo Testamento, tinha uma população estimada em 150 mil habitantes. Hoje tem um terço da população da época em que recebeu esta carta. O nome da cidade vem de pergaminho. Naquela época, o papiro fabricado no Egito era o material usado para se escrever. Por causa de um embargo de papiro feito pelo rei do Egito, Ptolomeu, os estudiosos de Pérgamo criaram então o pergaminho, um couro liso e encerado para escrever sobre ele. O pergaminho tinha muito mais vantagem do que o papiro. Com o tempo substituiu o papiro. O nome Pérgamo vem daí. A cidade se gloriava do seu conhecimento, da sua cultura. Naquela época tinha uma biblioteca com cerca de 200 mil pergaminhos, seria hoje dizer 200 mil livros numa biblioteca. Só perdia para a biblioteca de Alexandria. Pérgamo era uma cidade não só que se orgulhava da cultura, mas se orgulhava do seu ecumenismo religioso. Era uma cidade dominada por religiões. Religiões de todos os tipos prosperavam em Pérgamo. Havia um ditado na época que dizia que qualquer religião que falisse em algum lugar do mundo prosperaria em Pérgamo. Lá, tudo que era religião ela era aceita e tolerada.
O que precisamos entender sobre essas religiões pagãs da época do Novo Testamento é que elas geralmente estavam associadas à imoralidade, a libertinagens sexuais, muitas destas com sacerdotisas. Que coisa! Obrigado, Deró. Sacerdotisas que eram prostitutas, e o culto muitas vezes era associado ao sexo, à libertinagem sexual, a orgias, a bebedices e glutonarias. Era uma sodomia toda nos cultos pagãos, a maioria destes cultos. E Pérgamo era então uma cidade neste sentido, uma cidade dominada por esse tipo de culto, de adoração. O pastor Hernandes Dias diz no seu livro do Apocalipse que Pérgamo tinha lá um grande panteão, onde havia altares para vários deuses. Entre estes deuses, o mais predileto, e o Davi falou dele hoje pela manhã, o Esculápio. Parece um nome feio, mas não é um nome feio. Era tido como Deus Salvador, Deus Serpente. Davi lembrava hoje que o brasão da medicina, que nós usamos até hoje, traz a figura desta serpente. Então era uma mistura de medicina com religião, com curandeirice. E só para você ter uma ideia, este deus Esculápio tinha naquela época espalhado na região 200 santuários, e a sede, a matriz, ficava em Pérgamo. Ali ficava a sede. Gente de tudo que era região ia para lá em busca de cura. As curas eram sempre atribuídas ao poder do Deus Serpente. Mas também ali estava o centro do culto ao imperador. O culto era uma maneira de manter também o poder político. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo, o imperador Augusto. Ali o anticristo era muito mais presente. Daí o Senhor dizer que sabia onde estava a igreja em Pérgamo, que ela estava onde estava o trono de Satanás. Desde o ano 195 a.C., havia templos a deusa Roma e em Esmirna. E o imperador encarava o espírito da deusa Roma. Por isso, Esmirna era concorrente de Pérgamo nesta adoração. Uma vez por ano, os súditos deveriam ir ao templo do imperador adorar. Deveriam ir ali oferecer incenso e declarar que César era o Senhor. Como dizia o Davi hoje na aula pela manhã, depois disso você podia fazer qualquer coisa, adorar qualquer Deus, contanto que você fosse lá declarar que César era o Senhor. A palavra de Deus no texto é muito forte, dizendo que por isso ali estava o trono de Satanás. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde ele reina, há uma cegueira espiritual. E isso era o que acontecia na cidade de Pérgamo. Ali não havia tanta perseguição quanto em Esmirna. Ali havia muito mais sedução. O texto diz que Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas também conhece a tentação que assedia a igreja, conhece o ambiente onde ela vive. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias, bombardeando toda hora os crentes, aqueles que queriam seguir os mandamentos de Jesus. Apesar desse ambiente pagão, desta promiscuidade reinante na cidade, o Senhor reconhece que a igreja retinha o seu nome e não negava a fé.
A igreja retinha e não negava a fé. Mas o Senhor diz que tinha duas coisas contra aquela igreja. A primeira é que ele diz que havia na igreja alguns que seguiam as doutrinas de Balaão. E haviam outros que seguiam as doutrinas ou a doutrina dos nicolaítas. O que significa isso? O que significa ter uma igreja que é cristã, uma igreja onde todo mundo diz que é seguidor de Cristo, todo mundo diz que Cristo é o seu Salvador e Senhor, e ao mesmo tempo, alguns membros são então seguidores da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas. O que é isso? Que doutrina é esta? Ou que doutrinas são estas? É muito provável que a expressão doutrina de Balaão e dos nicolaítas seja uma referência ao mesmo tipo de pregação ou de ensino, tomando apenas nomes diferentes por causa dos líderes, daqueles que professavam esse tipo de crença e lideravam esse tipo de religião. Os nicolaítas, diz o pastor Hernandes Dias, pregavam uma nova versão de cristianismo. Eles pregavam o evangelho sem exigência, liberal, sem proibições. Você pode ser seguidor de Cristo, mas você está livre. Afinal de contas, a graça nos libertou da lei. Então você pode fazer as coisas que você achar que deve fazer, contanto que você diga, professe que é cristão. Na verdade, o pastor Hernandes Dias diz que esse tipo de crença fazia com que as pessoas desejassem gozar o melhor do evangelho e o melhor do mundo. Sabe aquele ditado que a gente dizia lá no passado, do crente Raimundo? Pois é, era nicolaíta, era crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Queria professar o evangelho, mas era atraído pelo mundo. E esse tipo de crença fazia com que aqueles que acreditavam neste pensamento participassem de comidas sacrificadas aos ídolos. Eles também defendiam que esse negócio de proibir sexo, isso é coisa do passado. Isso não é uma questão séria dentro do evangelho. Então eles permitiam e incentivavam que você experimentasse o sexo. Afinal de contas, sexo é prazeroso, e se você não experimenta, como é que vai saber que dá certo? Como é que vai saber que vai funcionar direito se casar? Era mais ou menos esse tipo de pensamento que os nicolaítas defendiam. Eram membros da igreja, eram crentes, eram de dentro da igreja. Já a doutrina de Balaão, e os irmãos vão ver que tem muita semelhança. O relato, esta história que vai para o Apocalipse e se espalha como doutrina de Balaão, os irmãos podem encontrar no livro de Números, do capítulo 22 a 25 de Números. Depois você pode ler em casa e você vai então entender quando a Bíblia fala da doutrina de Balaão. Balaão era um profeta do Velho Testamento. Os israelitas, na sua peregrinação pelo deserto, chegam às fronteiras de Moabe. Eles haviam acabado de conquistar a terra dos amorreus, e o próximo alvo eram os moabitas. Então o rei de Moabe, Balaque, sabendo que os israelitas estão chegando, ele então manda mensageiros a Balaão para contratá-lo. Ele era um profeta, mas ele manda lá um grupo para pagá-lo, para que ele viesse então a Moabe e ele então profetizasse maldições sobre Israel. Balaão disse que ele não pode fazer isso, ele não podia amaldiçoar o povo, porque Deus era com aquele povo. Ele se recusa a ir com aqueles mensageiros. Mas os mensageiros estavam decididos, e eles eram daquele tipo que dizem que tudo na vida tem um preço.
E você só vai ser fiel enquanto o preço não for tentador. Quando o preço chegar lá, você abre mão do que crê. Então eles não aceitavam a negativa de Balaão. E então eles elevam o preço. Eles elevam a propina. E Balaão se rende e os segue pelo caminho. Mas Deus envia um mensageiro para dizer a Balaão: olha, você pode até segui-los, mas cada vez que você abrir a boca, vai sair bênção e não maldição. Você não vai conseguir amaldiçoar esse povo. E então Balaão vai dizer para o rei que não há como amaldiçoar esse povo. Não há como. O rei fica irado porque Balaão recebeu muito dinheiro. E agora vem dizer que não pode amaldiçoar o povo. Balaão, para não perder o prêmio, como muita gente faz, já que ele não podia amaldiçoar, ele sugere a Balaque que ponha tropeços contra os filhos de Israel. De acordo com Números 25, de 1 a 3, e o complemento você encontra em Números 31, de 13 a 16, a gente percebe que Balaão mantém-se firme à palavra dada ao Senhor. Ele não amaldiçoa o povo, mas ele faz com que o rei de Moabe lance tropeços, e o tropeço é o seguinte: manda um grupo de mulheres muito bonitas aparecerem lá no arraial de Israel. E elas então vão, vestidas sedutoramente, atrair os olhares dos homens de Israel. E Balaque faz assim. Os homens são atraídos. Os homens se envolvem com as mulheres. E ao se envolver com as mulheres, eles se envolvem em todas as orgias, bebedices, e terminam se curvando e adorando os seus deuses. O resultado está descrito assim na palavra de Deus. Você pode ver esse resumo em Gênesis, em Números 25, de 1 a 3 e o verso 9. Está descrito assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 9, diz: e os que morreram daquela praga, da ira do Senhor, foram 24 mil. 24 mil. Em nome de Jesus, eu queria que você desse muita atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Em nome de Jesus, eu queria que você abrisse o coração à palavra de Deus. O que o profeta Balaão não podia fazer? Amaldiçoar. Então ele usa outra tática. Ao invés do confronto, a sedução. A igreja em Pérgamo, Satanás fez a mesma coisa. Em Esmirna, Satanás bateu, matou, queimou. Em Pérgamo só há uma notícia de uma morte, do pastor da igreja, Antipas, que segundo a história, ele foi colocado num bezerro de bronze, dentro do bezerro, e depois eles botaram uma fogueira embaixo do bezerro e assaram o pastor da igreja dentro do bezerro.
como quem faz peixe assado na folha de bananeira metido embaixo da terra, né? Sim, pois é, fizeram a coisa assim com o pastor de Pérgamo. Mas Satanás viu que não ia conseguir derrotar a igreja desta forma. Porque em Esmirna, quanto mais matava, mais a igreja crescia. Quanto mais batia, mais a igreja ficava firme. Então Satanás usou a tática de Balaão. Vamos seduzir ao invés de atacar. Eu não sei se você recorda da lenda do cavalo de Troia. O pessoal da internet ouve muito falar disso. Cavalo de Troia, né? Um vírus que se joga no computador de alguém. O cavalo de Troia foi um cavalo de madeira, um imenso cavalo de madeira usado pelos gregos durante a guerra de Troia. O cavalo foi uma estratégia para derrotar a cidade de Troia. A cidade de Troia era uma cidade invencível. Naquela guerra, os gregos sitiaram a cidade por 9, quase 10 anos. Quase 10 anos. E não conseguiram fazer com que a cidade se rendesse. 10 anos. Soldados em volta da cidade e a cidade não se entrega. Então alguém deu uma ideia. A gente não vai derrotar essa cidade nunca. Vamos fazer o contrário. Ao invés de bater, a gente seduz. Vamos construir um grande cavalo. E vamos colocar soldados armados dentro do cavalo. Depois vamos embora. E vamos ver o que acontece. E assim fizeram. O exército todo saiu, pegou seus navios e foi, só que foi para uma ilha próxima. E os troianos, quando viram os soldados saindo, depois de 9 anos, quase 10 anos ali, começaram a gritar que eles tinham desistido, o inimigo desistiu, não vai mais derrotar a gente, foram embora. E quando então o dia amanhece, eles veem aquele cavalo imenso de madeira, lindo, eles dizem então, foram embora e ainda deixaram para a gente um prêmio. E então eles pegam o cavalo e trazem para dentro da cidade. E passam o dia comemorando e se embriagando e dizendo que foram vencedores. À noite todos cansados, embriagados, dormem pesadamente. E aí os soldados que estão no interior do cavalo saem. Abrem os portões da cidade para o exército que volta para a cidade. E eles entram na cidade, queimam a cidade, destroem tudo. Tudo. O cavalo de Troia dos Moabitas, lá no Velho Testamento, foram as mulheres sedutoras no arraial de Israel. Elas foram lá para chamar a atenção, para seduzir, para levá-los à comida sacrificada, à idolatria. E seduzidos pelas mulheres, eles então se curvaram aos falsos deuses. O inimigo que a igreja de Pérgamo enfrenta é um cavalo de Troia. Não é um inimigo que bate contra a igreja, não é um inimigo que persegue a igreja, não é um inimigo que quer destruir a igreja, não é mais alguém que queima crente, não é mais alguém que atira crente de cima do monte para matar. Não, o inimigo que a igreja enfrenta está dentro da igreja, é um cavalo de Troia. São crentes, membros da igreja, que estão lá em cada culto, cantando, louvando a Deus, mas que durante o resto da semana, eles fazem tudo o que é comum a qualquer pessoa da cidade. São seduzidos pelo mundo. Irmãos, essa mensagem é atual demais para nós. É como o jornal de hoje para nós.
Não é diferente conosco, irmãos. Em nome de Jesus, não é diferente. Temos crentes que se apegam ao nome de Jesus, que professam a doutrina do Evangelho, mas que não veem nenhum mal em tomar uma bebidinha, em sair com os amigos para um clube, dançar e participar de algum tipo de orgia. Temos muitos crentes que não acham nada demais a gente ir para um cinema e ficar lá 1 hora, 2 horas assistindo alguns filmes com mensagens tão vulgares e sensuais. Crentes que cantam louvores a Deus e que no domingo abrem a Bíblia para ler, que frequentam a igreja, mas que não acham nada estranho entrar na internet e ver alguns desses vídeos pornográficos de relações sexuais. Não há nada nisso. Essa é a doutrina de Balaão. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que possuem os valores do mundo no coração. Pessoas que encontram prazer nas coisas do mundo. Pessoas que não veem nada demais. Quantos jovens nas nossas igrejas namoram, mas têm uma vida sexual ativa. E para eles isso é normal, não tem nada. Não há nada. Domingo eles cantam louvores a Deus, leem a Bíblia, oram, e a oração é fervorosa, mas durante a semana eles podem ir para um motel ou ter relações sexuais no seu carro, não tem problema nenhum. Pessoas que conseguem viver dentro da igreja e às vezes manter uma relação extraconjugal durante anos e anos e anos, e se você sabe e fala e diz, não, isso não tem problema, lá em casa não falta nada, meus filhos têm tudo o que eles querem. Justificam o seu ato pecaminoso com uma saída como se isso fosse algo simplesmente aceitável por Deus. Muitos saem dos templos, dos cultos, e depois vão para bares. Eles não bebem bebida alcoólica, mas ficam lá nos bares ouvindo uma música que não tem nada a ver com a mensagem que eles creem. Eles enchem o coração com um tipo de música, um tipo de mensagem que faz com que o coração deles esteja cada vez mais apegado ao mundo. Eles estão muito mais atraídos pelo mundo do que pela igreja, muito mais atraídos pelo mundo do que pelo Evangelho. Eles gostam de estar mesmo ouvindo um pagode, um samba e bater papo com gente perdida. E eles acham que essa gente perdida é gente boa, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sabe o Baruque? O Baruque é frequentado por muitos crentes das nossas igrejas. Após os cultos, eles se encontram no Baruque para bater papo. Alguns tomam uma cervejinha. Tem problema? Cerveja, não tem problema nenhum. Alguns não têm nem cuidado com a linguagem, acham que a sua linguagem não tem nada a ver. E quando eles ficam irados, sai cada palavrão, cada impropério da boca que você fica imaginando o que tem no coração. Esses dias eu estava ouvindo um grupo musical que é muito conhecido da nossa juventude. E lá no meio da música o sujeito diz assim, dá um glória aí a Deus, pô! Aí eu pensei, não, ouvi mal. Não, eu ouvi mal. O pior é que a música fala sobre amar a Deus e não viver no mundo. Eu não vou dizer a música aqui não, senão vocês vão saber. Voltei a música, eu ouvi mal, estou no carro dirigindo, não dei atenção, ouvi mal. Ah não ouvi mal não, ouvi certo. Então, aqueles que cantam para os nossos jovens, eles têm a mesma linguagem do mundo. Os que cantam as músicas que os nossos jovens vão assistir aí, nesses shows gospels da vida, eles têm a mesma postura do mundo, eles se vestem até de preto, igual os caras do mundo, eles botam aquelas carrancas, eles fazem qualquer coisa, eles se atiram em cima da multidão, quebram guitarra, igual as coisas do mundo, eles mandam tirar o pé do chão, tira o pé do chão! Sabe de onde vem essa linguagem toda? Vem das festas, das micarinas, das festas mundanas, e eles vão
sorrateiramente repetindo isso nos nossos encontros, e a nossa juventude vai sendo seduzida, vai absorvendo, vai se deliciando, e depois dizendo, não tem nada a ver não, todo mundo diz, todo mundo fala, que mal há nisso? Que mal há nisso? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso dizer isso? Por que eu não posso falar? Todo mundo fala. Doutrina de Balaão. A igreja é destruída por dentro e não de fora. Gálatas capítulo 5, verso 13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar lugar à carne. Somos chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar lugar à carne. Não use a liberdade para dar lugar ao sensualismo. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. O Senhor diz, olha, tem uma diferença grande, não dá para participar das duas coisas. 2 Coríntios 6, 17 e 18, pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 1 Coríntios 9, 22, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E a gente usando isso para dizer, não, pastor, eu vou lá beber uma cervejinha com ele, porque é a maneira de falar de Cristo para ele. Cuidado para você não querer ser gay para ganhar um gay, cuidado com isso. Cuidado para você não querer ser prostituta para ganhar prostituta, cuidado com isso. Paulo não está dizendo absolutamente nada disso. Nada disso. Tiago 4, e eu preguei sobre isso, irmãos, uma mensagem só sobre isso, Tiago 4, verso 4. Infiéis, e a palavra aqui é adúlteros. Adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo se constitui inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele faz habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. Todavia, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Meu irmão, a palavra é muito clara. Quem se aproxima do mundo, quem faz amizade com o mundo, é considerado para Deus adúltero, é inimigo de Deus, se declara inimigo de Deus. Não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não dá para adorar a Deus à noite no culto e para o baruque depois do culto. Não dá para adorar a Deus durante o culto da manhã e à noite estar no motel com a namorada. Não dá para fazer isso. Deus não aceita isso. A igreja tem diante de si essas duas situações. Por um lado, a sedução. Por outro, a perseguição. Na verdade, eu sempre penso que a sedução é uma forma de perseguição. Talvez a mais perigosa. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente é atraído por ela. Ela é tão sedutora, ela atrai tanto que a gente, sem perceber, às vezes está nela, embarca, a gente embarca. Se não tiver cuidado, desce o rio. Uma sociedade altamente permissiva nos atrai, nos seduz e nos faz acompanhá-la. É preciso que nós entendamos que há um limite. A culpa da igreja de Pérgamo residia no oposto da culpa de Éfeso. Éfeso era intolerante. Pérgamo era tolerante demais. É uma balança de equilíbrio difícil. Como é que a gente deixa de ser intolerante e não se torna permissivo? Como é que a gente entende o irmão e ajuda o irmão que está no pecado e ao mesmo tempo ele não compreende que a gente está apoiando o erro?
Isso não é uma linha fácil de se seguir, não é uma linha divisória fácil de se perceber, mas como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos estabelecê-la, nós precisamos entender que há um limite, que há uma linha que diz, daqui não dá para passar, porque daqui para frente é permissividade. Nós não podemos ser intolerantes, mas não podemos ser permissivos. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo, sempre que a igreja adota o estilo de vida do mundo, ela perde o poder do Espírito, ela perde o poder de influenciar o mundo. Igreja pode estar cheia de gente, mas trazendo o estilo do mundo para dentro da igreja. E isso não faz diferença, porque as pessoas, no dia que estiverem na frente de Cristo, serão perdidas do mesmo jeito. Não serão salvas, porque ninguém vai ser salvo no pecado. Ninguém, o salário do pecado é a morte. Não há exceção. Não há exceção. Não, é porque esse aqui era uma pessoa correta, era uma pessoa que não falava mal da vida alheia, que cuidava bem da família. Isso, irmãos, não é motivo indicativo de salvação. Salvação é pela graça e pela fé em Cristo Jesus. No pecado não há salvação. O grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina, o ensino da palavra, havia um grupo que sustentava a doutrina de Balaão. E muitos da igreja silenciavam. Não faziam nada. Viam crentes tendo uma vida dupla, viam crentes seduzidos pelo mundo, vivendo com os prazeres do mundo e simplesmente silenciavam. Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com a heresia e o mundanismo? Como uma igreja é capaz de enfrentar o martírio e permanecer fiel diante de tanta sedução? Jesus exorta aquela igreja. Ele manda que ela se arrependa. O arrependimento era expurgar o pecado. O arrependimento era mudar de atitude. Quando há um grupo que segue a doutrina de Balaão na igreja, o grupo vai experimentar juízo de Deus, mas a igreja também vai experimentar juízo de Deus. Não há jeito. Não há como a igreja não ser disciplinada pelo Senhor. A igreja precisa arrepender-se. A igreja precisa abandonar a sua permissividade. A Bíblia diz que os crentes em Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, mas os de Pérgamo toleravam os nicolaítas. O Senhor diz: arrepende-te, senão virei a ti em breve. O Senhor está dizendo que vai chegar repentinamente, e vai tomar juízo contra a igreja. Mas aos que permanecerem fiéis, ele diz: darei do maná escondido. O maná foi guardado num vaso de ouro na arca. E esse maná, ninguém sabe onde está. No deserto, Deus mandou o maná. Quando cessou, um vaso foi guardado. Na arca, depois no templo. Com a destruição do templo, perdeu-se o vaso. Há uma lenda que diz que esse vaso foi escondido numa fenda no Monte Sinai. Os rabinos diziam que ao vir o Messias, o vaso com o maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos do Messias na sua volta. É como se o Senhor estava dizendo assim: aquele maná que está escondido, dá-lo-eis a vocês novamente. Maná se refere ao banquete permanente que teremos no céu.
a comida do Senhor para cada um de nós. O maná é o pão de Jeová. E o Senhor Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu. Jesus é o nosso pão, mas Ele diz também, lhe darei uma pedra branca. Naquela época, em muitos lugares, as pedras brancas com nomes eram utilizadas para a entrada em festivais públicos, como o exibível que nós usamos hoje, né? Era o exibível da pessoa. Então o Senhor diz, lhe darei uma pedra branca. O seu exibível, a sua garantia de entrada no céu, o seu exibível, tem o seu nome. Mas também em muitos tribunais, o veredicto dos jurados era dado com pedras brancas. A absolvição vinha com a maioria das pedras brancas. O Senhor pode estar dizendo também, no juízo, o seu nome na pedra branca é a garantia de que você não será condenado. Você estará salvo porque foi fiel, porque não seguiu a doutrina de Balaão, não seguiu a doutrina dos nicolaítas. E o Senhor diz mais, lhes darei um novo nome. Aquele nome do pecado já foi, aquele nome do passado já era, um novo nome. Um novo nome. E o Senhor diz, aquele que o receber saberá. Saberá. Meus irmãos, temos perguntado esses dias, que tipo de igreja queremos? Que tipo de igreja estamos formando, construindo neste local aqui, chamado, denominado Coelho Rodrigues 1434, CEP 64000080, Teresina, Piauí, bairro Centro. Que tipo de igreja estamos construindo neste local? Que tipo de igreja queremos deixar para os nossos filhos e netos neste local? Podemos ter uma igreja intolerante, como foi Éfeso. Podemos ter uma igreja que esteja pronta a sofrer qualquer que seja a tempestade ou o martírio e permanecer fiel, como foi Esmirna. Ou podemos ter uma igreja como Pérgamo, permissiva, onde quem vive aqui, vive no mundo, não tem diferença. O que nós queremos? O que nós queremos? Qual a caminhada que nós estamos construindo? Porque enquanto o irmão não diz, o irmão já está fazendo essa igreja. Enquanto o irmão não se posiciona, o irmão já está construindo essa igreja. O ruim em Pérgamo era que os crentes sabiam de tudo, mas ninguém se mobilizava, ninguém fazia nada. Era a permissividade. Talvez você que esteja hoje à noite aqui, se enquadre nesse tipo de crente, aquele que está aqui, mas daqui a pouco está no mundo, que não acha que tem nada, que está aqui à noite, mas daqui a pouco está em um bar, na esquina, em qualquer lugar. Talvez você não tenha ainda compreendido que o Senhor quer separação sua do pecado. Que o Senhor diz, sede santo, porque eu sou santo. E quando Ele diz isso, Ele diz que eu vou lutar com unhas e dentes para me manter puro e santo, porque Ele é santo. Talvez seja a hora de você tomar postura. Talvez seja a hora de você tomar decisão. Talvez seja a hora de você dizer basta, acabou. Lá no Velho Testamento, 24 mil o Senhor ceifou, porque foram seduzidos. Eu sei, você pode dizer, pastor, não é fácil. Não, eu sei disso, não é fácil. A sedução é o pior tipo de pecado para se combater. Mas só se combate quando alguém tem coragem de dizer não e ser diferente. Quando alguém tem coragem de perder amizade, de perder postura, de perder benefícios por causa de Cristo. O Senhor Jesus disse que aquele que quer segui-lo precisa negar-se a si mesmo e tomar uma cruz. Tomar a cruz na época de Jesus era um caminho de ida que não tinha volta. Se você estivesse em casa e passasse alguém com uma cruz no ombro, você já sabia, é um caminho de ida que não tem volta. Porque aquele que carregava a cruz ia para o sacrifício, não tinha volta. Jesus diz, aquele que quer me seguir precisa negar a si mesmo, precisa abandonar os seus desejos, largar os seus desejos e tomar uma cruz.
Significa dizer que todo dia você tem uma decisão de ida sem volta para tomar. Todo dia. Não é fácil. Mas é o único meio de ser salvo. É o único meio. É o único meio de comer o maná escondido. É o único meio de ter o nome na pedra branca. É o único meio de ter um novo nome. Não tem outro. Não tem outro. Então eu quero convidar você a baixar sua cabeça e falar com Deus por alguns minutos. Deus, nós estamos na tua presença. Esse mundo, ó Deus, nos atrai. A cada momento, esse mundo coloca diante de nós um cavalo de Troia. Parece um prêmio. Mas quando nós o recebemos como prêmio, descobrimos que é uma derrota interior. Deus, muitos dos nossos jovens não conseguem se livrar desse cavalo de Troia. Muitos não conseguem se livrar dessa doutrina de Balaão. Deus, o Senhor morreu na cruz para que eles fossem salvos, para que nós sejamos salvos. O Senhor foi à cruz para que sejamos livres, para que tenhamos coragem de dizer não, para que tenhamos coragem de romper e não nos deixarmos envolver e sermos seduzidos. O Senhor experimentou a morte. O Senhor experimentou escárnio. O Senhor experimentou toda a dor pelo pecado da sedução.